Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e vamos estudar nessa aula um ente matemático que a gente usa em muitos conteúdos aí da própria matemática e também usa bastante em física, que são os vetores. Então vamos estudar os vetores. Essa aula vai ser uma introdução dos vetores. Essa aula, o nosso objetivo é entender o que são os vetores, como que a gente pode representar vetores, como que a gente faz uma soma, uma subtração, por exemplo, de vetores, quando dois vetores são iguais. Então essa aula a gente quer fazer uma introdução aí de vetores para ficar mais fácil de você estudar o vetor no seu curso, né? Se você vai estudar alguma coisa de matemática, de física, que precisa saber vetor, essa aula aí é para você ficar, para facilitar o seu estudo aí de vetores. Então vamos começar diferenciando ponto de vetor que muita gente confunde. Porque quando a gente vai colocar lá, eu quero, por exemplo, ponto 2, 3. Eu também posso falar, eu quero o vetor 2, 3. Tá? Então, quando a gente vai denotar dessa forma, é igual. Só que aí muda, primeira coisa que muda, o nome. Aqui a gente chama de coordenadas. Então, a gente tem as coordenadas x do ponto que é 2 e a coordenada y do ponto que é 3. No vetor, a gente tem os componentes. Então, a gente tem o componente x, que é 2, e o componente y, que é 3. Ok? Então, muda o nome. Mas só isso? Não. Muda uma coisa. Por exemplo, se eu quero representar o ponto 2, 3, o que eu faço? Eu vou lá no x2, lembra que é primeiro x, depois y, né? Eu vou lá no x2, onde que é o x2? O x2 é aqui, ó. Aqui é o x2. Eu vou lá no y3, onde que é o y3? O y3 é aqui. E aí eu ligo o x2 no y3. Esse ponto aqui, vamos falar que é o ponto A, que é o ponto 2, 3, ok? Então, o ponto A é uma coordenada, ou seja, é um local do plano. Então, o 2, 3 é um local. Já o vetor não é um local. O vetor está mostrando uma direção para onde você vai tomar. Então, aqui, no vetor, você não precisa começar necessariamente no ponto 0, 0. Você pode começar por qualquer ponto. Então vamos começar, por exemplo, aqui no ponto, ó, menos 5, 1. Eu vou começar nesse ponto. Tá? Mas aí o vetor ele não mostra um ponto, ele mostra um caminho. Então, por exemplo, 2, 3, o que é 2, 3? Aqui a gente tem um componente x2, o componente y3. O que é esse componente x2? É que do ponto inicial, o vetor sempre tem um ponto inicial e um ponto final. Do ponto inicial até o ponto final, a gente vai andar 2 no x e 3 no y. Se fosse negativo, seria andar para trás. Positivo é para frente. Então, 2 positivos no x é andar 2 para frente no x. Se fosse menos 2, seria andar 2 para trás no x. No y é a mesma coisa. 3 positivo quer dizer que você vai subir 3 em relação ao y. Se fosse menos 3, você seria 3. Então, no caso, esse vetor, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, do ponto inicial para o ponto final, você anda 2 no x e 3 no y. Então, você está aqui, você vai andar, ó, tá aqui, vai andar 1, vai andar 2, ó, andou 1, 2 no x e vai subir 3 no y. Tá aqui, ó, sobe 1, sobe 2, sobe 3. Esse daqui é o ponto final, ok? Percebe que cada quadradinho está de meio em meio, tá? Então, andar 1 é andar 2 quadradinhos aqui, ó. Percebe que menos 5, andar 1 vai para menos 4, ó. Andou 1, andou 2. Beleza. Aqui, subiu 1, subiu 2, subiu 3. Então, aqui a gente tem, ó, esse vetor. Aí a gente coloca o quê? Uma retinha com uma seta. Perceba que aí, quando a gente vai falar o vetor também pode chamar... Não tem problema o vetor ter o mesmo nome ali do ponto. Só que aí a gente vai colocar uma setinha em cima para mostrar que isso daqui é um vetor. Então, perceba que esse 2, 3 é um ponto, ou seja, um local no espaço. Já esse daqui é A com setinha em cima, ou seja, é um vetor. Então, ele está mostrando, ó, onde começa, onde termina. Então, ele está mostrando um caminho aqui. 2, 3 quer dizer que do inicial para o final, ele vai andar 2 no x e 3 no y. Um vetor, professor, poderia começar no 0, 0? Poderia começar no 0, 0. Se você começa no 0, 0, ó, aqui é o ponto inicial. Anda o quê? 2 no x, 1, 2 no x, sobe 3 no y. Sobe 1, 2, 3. Ó, andei 2 para frente, cheguei no lugar. Subi 3, cheguei aqui no ponto final. Aí é só ir lá e traçar esse vetor. Mas, professor, esse vetor aqui também é o 2, 3? Também é o 2, 3. Também é o vetor 2, 3.
Ó, vou colocar setinha em cima para mostrar que é vetor. Sempre que tiver setinha em cima, apareceu, por exemplo, u igual 5, 4. Ok? Isso é um ponto. U igual, U com setinha 5, 4. Isso é um vetor, para a gente diferenciar. Isso daqui é uma localização, por isso que a gente chama de coordenada. Tipo, a gente vai falar de latitude, longitude, das coordenadas para você identificar o ponto. Por isso que chama coordenadas. Aqui já é componente. Componente é o tanto que vai andar no x e o tanto que vai andar no y. Mas, professor, esse daqui é 2, 3, esse daqui é 2, 3. Qual que é a diferença dos dois, então? Porque um tá aqui, ó, o outro tá aqui. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é nenhuma. Como assim nenhuma? Nenhuma. Esses dois vetores são exatamente iguais. A gente vai ver que um vetor é definido por módulo, direção e sentido. O que é módulo? O módulo a gente também chama de intensidade. Módulo e intensidade é a mesma coisa. O que é módulo? Módulo é o tamanho do vetor. Então pega aqui, qual que é o tamanho desse vetor? Ó, desse ponto final até o ponto inicial. Qual que é esse tamanho? Coloca uma reguinha aqui, mede o tamanho desse vetor. Isso é o módulo. Mede aqui, ó, isso é um módulo. Então o módulo é o quê? É o tamanho do vetor. Esse daqui tem o mesmo tamanho que esse? Tem o mesmo tamanho. Ok? Qual que é a direção? A direção seria qual que é a inclinação da reta que ele está sobre. Então, por exemplo, esse daqui está com uma reta com uma certa inclinação. A inclinação a gente sempre mede em relação à horizontal, tá? Tem uma certa inclinação aqui. Esse daqui, em relação à horizontal, tem a mesma inclinação? Sim. Então, a reta que ele está sobre e a reta que ele está sobre tem a mesma inclinação, as duas retas. E se eu fazer a reta que está aqui, esse vetor passa por cima de uma reta, concorda? Esse vetor passa por cima de uma reta. As duas retas têm a mesma inclinação? Sim. As duas retas têm a mesma inclinação. Se você quiser ver também, outra forma é você estender aqui esse vetor até chegar no eixo x e ver qual que é o ângulo com o eixo x. Né? No fundo vai ter o mesmo ângulo. Então tem a mesma direção. E o que é sentido? Dado uma direção, tem dois sentidos, que é para um lado e para o outro. Né? No caso aqui, eles estão na mesma reta, retas com a mesma inclinação? Sobre retas com a mesma inclinação? Sim, tem a mesma direção. E eles estão apontando para o mesmo lugar? Então, sim. Porque eu poderia pegar uma reta com a mesma inclinação, ok? Com o mesmo tamanho, só que eu mudo só o sentido. O sentido é onde está a flechinha aqui. Nesse caso aqui, a gente falaria que são vetores opostos. Por quê? Vetor oposto é mesmo módulo, mesmo tamanho, mesma direção, ou seja, mesma inclinação aqui, só que sentido opostos, ok? Isso são vetores opostos. Então percebe que esses dois vetores são exatamente iguais. Até as coordenadas deles aqui são iguais. Okay? E tem até uma forma, como que a gente pode calcular o vetor? O vetor a gente pode calcular por essa fórmula aqui, ó. Ponto final menos ponto inicial. Se eu fazer ponto final menos ponto inicial, eu chego exatamente nos componentes aqui do vetor. Olha aqui, ó, qual que é o ponto final aqui? Ó? Esse ponto final é o x2 e o y3. E o ponto inicial, 0, 0. Ok? Se eu fazer lá 2, 3 menos 0, 0, ponto final menos ponto inicial, vai dar o quê? Vai dar 2 menos 0, 2, 3 menos 0, 3. Ok? E esse daqui, mesma coisa. Ó, qual que é o ponto final? O ponto final aqui é o x menos 3 e o y4. Esse é o ponto final. Menos 3, 4. E qual que é o ponto inicial? O ponto inicial é esse daqui, que é o x menos 5 e o y1. Okay? Veja que aqui o ponto já são coordenadas. Essa é a coordenada do ponto. Essa é a coordenada desse ponto. E esse vetor aqui, saindo desse ponto inicial até esse ponto final, tem essas componentes. Mas se a gente fazer o ponto final do vetor, que é o menos 3, 4, menos o ponto inicial do vetor, menos 5, 1, vai dar quanto? Vamos ver. Menos 3, menos com menos 5. Menos, ó, quando eu faço menos aqui, eu vou fazer x com x e y com y, tá? Menos 3, menos 5. Vai ficar menos com menos, fica mais. Menos 3 mais 5 dá 2. E 4 menos 1, 4 menos 1, 3. Ó, então se você fazer esse ponto final menos ponto inicial, dá os componentes do vetor 2, 3. Esse ponto final, menos esse ponto inicial, também dá os componentes do vetor 2, 3. Ok? E essa é uma outra forma de enxergar os componentes, né? Ou eu posso enxergar como eu falei, né? Do ponto inicial para o ponto final, ando 2 para frente, 3 para cima, porque o componente é 2, 3. Aqui mesma coisa, ando 2 para frente, 3 para cima. Então, dois vetores que têm exatamente os mesmos componentes, ó, o mesmo componente x e o mesmo componente y. Dois vetores que têm exatamente o mesmo componente, eles vão ter com certeza o mesmo módulo, eles vão ter com certeza a mesma direção, eles vão ter com certeza o mesmo sentido, ou seja, eles vão ser iguais. Então não importa onde a posição deles no espaço, ok? O que importa é para onde que está indo.
Por isso que esses dois vetores são iguais. Ele vai apontar para cá, nessa direção, nesse sentido, com esse módulo. E esse vetor faz a mesma coisa. É nessa direção, nesse sentido, mesmo módulo. Ou seja, os dois estão apontando, ok? Na mesma direção, mesmo sentido, com o mesmo módulo. São vetores exatamente iguais. Então, cuidado com a diferença de pontos e vetor. Ponto é uma localização no espaço, por isso que a gente chama de coordenadas. É um pontinho só. Vetor já é uma direção ali que a gente vai tomar. Já precisa de módulo. Além do módulo, a gente precisa também da direção e do sentido. Lembrando que ponto a gente fala coordenadas do ponto, vetor a gente fala componentes do vetor. Em física, muitas vezes a gente usa bastante grandezas, essa palavra, grandezas escalares e vetoriais. O que são grandezas escalares e vetoriais? Primeiro, o que é uma grandeza física? Grandeza física é tudo que você pode medir. Tudo que você pode medir. Okay? Energia você pode medir, tempo você pode medir, força você pode medir, velocidade você pode medir, aceleração você pode medir, comprimento você pode medir, né? Deslocamento você pode medir, tudo que você pode medir são grandezas físicas. Tem grandezas escalares e as grandezas vetoriais. A gente separa em física grandeza escalar e vetorial. Na matemática, sempre que eu falar escalar, é um número só. Sempre que eu falar vetor, é o vetor. Né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, multiplica uma matriz por um escalar. Quando a gente fala multiplica uma matriz por um escalar, a gente vai pegar uma matriz e multiplicar por um número só. Ok? Então, por exemplo, escalar 3. 3 é um número escalar. Ok? X igual a 3, ó. Esse é um escalar, porque é um número só. Agora, uma grandeza vetorial, por exemplo, x igual, eu tenho que falar lá, 3, 2. E eu vou colocar ainda setinha, né? Aí isso é um vetor, escalar é um número. O que são grandezas escalares, então, na física? São grandezas que, quando eu falar sobre ela, um número e a unidade de medida bastam. Um número e a unidade de medida bastam. Por exemplo, massa. Massa é uma grandeza escalar. Massa. Por exemplo, eu falo, minha massa é 80 quilos. Né? Não é faz tempo, né? Mas vamos fingir que é. Minha massa é 80 quilos. Isso é suficiente, ok? Cuidado para não confundir com peso. Peso é uma grandeza vetorial. Por que é uma grandeza vetorial? Peso, a gente vai pegar nossa massa e multiplicar pela gravidade. Isso é o peso. O peso é um vetor. Para pegar nossa massa e multiplicar pela gravidade. A aceleração da gravidade também é um vetor. É um vetor que está apontando para o centro da Terra. Então, por exemplo, se minha massa é 80, o G geralmente ali é 9,81, né? Mas a gente usa geralmente 10. Nosso peso vai ser 800 newtons. Isso daqui é um módulo do peso, mas tem a direção e sentido, que é o quê? Que é vertical para baixo, porque ele está apontando para o centro da Terra. Na verdade, o peso é a força que a gente faz contra o chão. Quando você está em pé, qual que é a força que você está fazendo contra o chão? Então, como você está fazendo contra o chão, você está falando, estou fazendo uma força contra o chão, está mostrando direção e sentido. Isso daí é uma grandeza vetorial, tá? Agora, massa, por exemplo, peso é 800 newtons com uma direção para baixo, por exemplo, tá? Isso já é uma grandeza vetorial. Massa é 80 quilos, então não preciso falar, minha massa é 80 quilos para a direita, para a esquerda. Não, 80 quilos é suficiente. Tempo, por exemplo. Tempo. Né? Tempo, por exemplo, faz 1 hora que eu estou cozinhando, por exemplo. Tempo, 1 hora. Acabou. Um número e a unidade de medida, acabou. Outra coisa, por exemplo, temperatura, é escalar. Temperatura é escalar. Agora está fazendo 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Não é 25 graus Celsius para a direita, 25 graus Celsius para a esquerda, temperatura, né? E tem um monte de outros, ok? Então tudo isso é grandeza escalar. Um número e a unidade de medida basta. Massa, 80 quilos, basta. Tempo, 1 hora, basta. Temperatura, 25 graus Celsius, basta. Agora, grandeza vetorial, o que a gente viu a diferença de ponto de grandeza? Que a grandeza tem uma direção e um sentido, né? Então, grandezas vetoriais são que além daquele número com a unidade de medida, precisa também falar qual que é a direção e sentido. Por exemplo, força. O peso é um exemplo de força, por isso que o peso vai ser uma grandeza vetorial. Força. Pega uma cadeira. Eu tenho uma cadeira aqui. Eu vou aplicar uma força nessa cadeira de 20 newtons. Ok? Só isso é suficiente? Não. Eu vou aplicar uma força de 20 newtons para onde? Para empurrar para frente?
para empurrar para trás, para puxar ela nessa direção aqui, nesse sentido, eu vou empurrar, eu vou levantar a cadeira para cima, eu vou empurrar, eu vou sentar na cadeira, eu vou empurrar ela para baixo. Então, só falar, eu vou fazer aplicar uma força de 20 newtons não é suficiente. Uma força de 20 newtons como? Ou eu vou andar com uma velocidade de 20 metros por segundo. Para onde? Para frente, para trás. Eu vou pegar um balão e subir, eu vou dar um salto, ok? Então você vai andar com... Então a velocidade, veja que não basta só um número e a unidade de medida. Isso daqui seria o módulo. Eu tenho que falar também qual que é a direção e sentido. Então isso daqui é uma parte só da grandeza vetorial, que é o módulo. Vetor é módulo, direção e sentido. Isso daqui é uma parte. Tá faltando informação, tá faltando a direção e sentido da velocidade. Força e 20 newtons, isso daqui é o módulo. Tá faltando outra coisa, que é a direção e sentido. Então tudo que eu falar, o número e mais a unidade. Se faltar alguma coisa, que é direção e sentido, isso é grandeza vetorial. O que é outra grandeza vetorial? A gente acabou de falar que é velocidade, né? Velocidade, aceleração, deslocamento também, né? Eu vou deslocar 20 metros, para onde? Ok? Você vai deslocar 20 metros para frente, para trás, você vai subir no elevador, você vai descer numa escada, você vai deslocar 20 metros aonde? Para onde? Né? E aí tem um monte de outros, beleza? Diferença de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então tudo que a gente for grandezas vetoriais vai usar os vetores, que é o que a gente está aprendendo nessa aula. Vamos ver igualdade de vetores. Eu já adiantei para vocês igualdade de vetores. Se tiver mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, okay? São iguais. Então, por exemplo, se eu posso pegar, por exemplo, um vetor aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. No x1, y-4, e ele vai terminar aqui no menos 5, vamos colocar para cima, para ficar mais fácil de desenho. Ele vai terminar aqui no 3, 4. Ok? Pega esse vetor aqui, ó. Esse vetor é o A. E aí eu vou pegar o vetor B. O vetor B vai começar no 0, e vai terminar no 1, terminar no 1, 3. Ok? Pega esse vetor B. Aí vamos ver as coordenadas desse vetor. Se as coordenadas forem iguais, quer dizer que ele tem mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Vamos ver as coordenadas desse vetor B. O vetor B, quais são as coordenadas? Ó, o ponto final dele não é 3, 1? 3, 1. O ponto final dele não é... o ponto final dele não é 3, 1? Sim. E o ponto inicial não é 0, 0? Lembra que é sempre primeiro x, depois y. Se eu fazer 3 menos 0 dá 3, 1 menos 0 dá 1. Então o vetor B tem componentes 3 e 1. Perceba que esse é o ponto final, é coordenada. Ponto final, coordenada. Ponto final menos inicial dá os componentes do vetor. 3, 1. Ou seja, para sair do ponto inicial e ir para o ponto final, você anda 3 no x e sobe 1 no y. Aí aqui, o A. Quais são os componentes do A? Vamos ver o ponto final do A. x4, y menos 3. 4 menos 3. Menos qual que é o ponto inicial do A? x1, y menos 4. Lembra que é primeiro x, depois y. Quanto que fica? 4 menos 1, 3. E aqui, menos 3 menos menos 4, menos com menos dá mais, menos 3 mais 4, menos 3 mais 4 dá 1 positivo. Então perceba que esses dois vetores têm os mesmos componentes. Se tem os mesmos componentes, eu já sei que é igual. Tenho certeza que é igual. Não importa a posição do espaço, tem o mesmo componente, são iguais. Iguais, é o mesmo vetor, são iguais. Tem o mesmo módulo, se você pegar e medir a distância aqui, vai ter o mesmo módulo. Se você pegar a direção, ok? A direção, se você pegar, é o quê? É a reta, que é a inclinação da reta que passa. Você pega aqui, né? A inclinação da reta que passa esse vetor B. É a mesma inclinação, ó. Se você pegar aqui, ó, é a mesma inclinação da reta que passa o vetor A. E os dois estão com o mesmo sentido, que eu poderia pegar uma reta nessa mesma inclinação com sentido oposto, ok? No caso, eles têm também o mesmo sentido. Aí, como que a gente mede o módulo, né? Eu já vou colocar até a formulazinha. Como que seria a fórmula do módulo? A fórmula do módulo, que é o que? Para você saber o tamanho disso daqui, é só você ver. Isso daqui não é um triângulo retângulo? É um triângulo retângulo. O tamanho do vetor não é esse tamanho aqui, ó, que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo? Sim. Qual que seria, por exemplo, o cateto
um dos catetos, né, cateto adjacente a esse ângulo, por exemplo, seria o caso do x. Qual que seria o outro cateto? O y. E a gente não tem aqui, ó. Como que a gente chama de módulo? É o seguinte, se a gente escrever isso daqui, ó, isso é o módulo de B. Então, qual que é o módulo de A? Isso daqui, ó. Se a gente colocar o vetor dentro do vetor, o vetor dentro de duas retinhas paralelas, isso daqui é o módulo do vetor, que é o tamanho do vetor, tá? Como que é o seguinte, ó, esse daqui, ó, aqui, ó, eu tenho o módulo do vetor. O que que é o módulo do vetor? É o tamanho da setinha, é o tamanho do vetor. Qual que é esse tamanho aqui? É o y do vetor. Qual que é esse tamanho aqui? É o x do vetor. A gente não tem por Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado. Quem que é a hipotenusa ao quadrado? É exatamente o módulo do vetor. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Um cateto é o x do vetor, o outro cateto é o y do vetor. Aí o que eu faço? Ó, é só passar, esse quadrado passa para lá a raiz. Isso daqui vai me dar o módulo do vetor. Se eu quero saber o tamanho desse vetor, é só fazer o quê? Então, qual que é o tamanho desse vetor? O tamanho do vetor B. O tamanho do vetor B vai ser a raiz quadrada, a formulazinha do x ao quadrado mais o y ao quadrado. Quanto que é o 3 ao quadrado? 9. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Quanto que é 9 mais 1? 10. Raiz de 10. Então, o tamanho aqui desse vetor é raiz de 10. Esse daqui seria o módulo do vetor. Raiz de 10 o que, professor? Aí depende. Isso daqui é uma força? Raiz de 10 newtons. Isso daqui é um vetor velocidade? Raiz de 10 metros por segundo. Isso daqui é um vetor aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Né? Aí depende do que o vetor está representando. Né? Aí aqui seria a unidade de medida daquela grandeza que o vetor está representando. E vetores opostos? Bom, um vetor oposto é o seguinte. Se eu tenho o vetor A e eu multiplico ele por menos 1 e obtenho um outro vetor, ok? Multiplicar por menos 1, ok? Trocar todos os sinais, eu obtenho um vetor oposto. Então, vamos supor que o vetor A vai ser lá, por exemplo, 1, 2. Qual que é o oposto de A? Qual que é o oposto desse vetor A? Vai ser o vetor B. E como que eu calculo esse vetor B oposto? É só pegar o A e multiplicar por menos 1, ou seja, trocar o sinal de todo mundo. Troca o sinal do x, fica menos 1, troca o sinal do y, fica menos 2. Né? Se aqui fosse negativo, ficava positivo. É trocar o sinal. Isso é o oposto. Vamos desenhar, por exemplo, esse vetor A, 1, 2. Eu vou desenhar o vetor A, 1, 2. Vou pegar aqui da origem mesmo, tá? Da origem, ando 1, ando 1 no x, 2 no y. Então, vou começar aqui na origem, ando 1 no x, 2 no y. Cheguei no ponto final. Então, ponto inicial até o ponto final. Esse daqui é o vetor A, que é 1, 2. Tá? Vamos fazer agora o vetor B? Aí eu vou começar em qualquer ponto. Vou começar aqui no ponto 5, 5, tá? Vamos começar no 5, 5. Vou começar no 5, 5. Esse é o ponto inicial do B. O B é o quê? Olha como que é o B. O B é menos 1, menos 2. Como o x é menos 1, eu vou voltar 1 para trás, ok? 1 para trás, ok? Como eu falei, do jeito que eu estou representando aqui, cada quadradinho na verdade vale meio, né? Volta do 5 volta 1 vai chegar no 4, tá? Volta 1 para trás e desce 2, porque no y é menos 2. Desce 2. Desce 1, desce 2. Ó, andei 1 para trás, desce 2. Então ele começa aqui e termina aqui. Esse é o vetor B, que é menos 1, menos 2. O que significa menos 1, menos 2? Ó, a gente trocou o sinal do A, o sinal do x e do y do A. Chegou no B. Quer dizer que é só o oposto, porque o oposto é isso. Se você pegar um vetor, trocar o sinal de todo mundo, você chega no oposto dele. Então você pegou o vetor A, trocou o sinal de todos os componentes dele, chegou no B. Esse é o oposto do A. O que isso significa? Significa que eles têm exatamente, passam pela reta com a mesma inclinação. Ó, a mesma inclinação que a reta que passa por esse vetor é a mesma inclinação da reta que passa por esse vetor. Tem o mesmo módulo. Eles têm a mesma direção. Se você pegar o tamanho desse vetor e o tamanho desse vetor vai ser igual. Tem o mesmo módulo. Só que só muda uma coisa. Só os sentidos opostos. Então, vetor oposto é o quê? Mesmo módulo. Mesma direção. Só muda uma coisa, que são os sentidos opostos. Sentidos opostos.
No caso, para você achar o vetor oposto de um, é só você trocar o sinal de todos os componentes dele. Isso usa muito em física, né? Quando a gente vai anular força, por exemplo, se a gente está aplicando uma força e a gente quer anular aquela força, a gente pode fazer uma força com a mesma intensidade, ou seja, com o mesmo módulo, com a mesma direção, só muda o sentido. Então, por exemplo, se eu pegar e colocar o meu celular em cima da minha mesa, não vai cair. Porque o celular está aplicando uma força. É a força-peso dele sobre a mesa. Só que a mesa está devolvendo uma normal, que tem o mesmo módulo, mesma direção, só sentido oposto. Que faz o quê? Que faz a força-peso daquele celular se anular, e aí por isso que ele fica paradinho. Vamos ver agora umas coisas entre vetores, operações entre vetores. Vamos começar com soma. Como que a gente faz soma de vetor? Vamos supor que eu tenho o vetor A, que é 1, 2. E vamos supor que eu tenho o vetor B, que é 4, 1. Ok? Vetor A, 1, 2, vetor B, 4, 1. Se eu for somar esses vetores, eu vou calcular lá A mais B. Somar os vetores é fácil pensando em componentes. É só pegar lá o A, que é 1, 2, somar com B, que é 4, 1. Como que eu somo os componentes? Componente x com x, y com y. Então é só pegar lá. 1 mais 4 dá 5, 2 mais 1 dá 3. Ok? Então a soma, o vetor soma de A com B, dá 5, 3. Então somar componentes é fácil. Como que a gente representa essa soma aqui graficamente? Então é o seguinte, vamos colocar primeiro o vetor A. Vou começar aqui do 0, 0, que é mais fácil. Do 0, 0, anda 1 no x, anda 1 no x, sobe 2, 1, 2 no y. Cheguei aqui. Ok? Esse é o vetor A. Aí o que eu faço? Quando eu vou fazer soma, lá onde terminou o A, eu vou começar o B. Vamos começar o B agora? Ele vai andar 4 para frente, 4. 1, 2, 3, 4, andou 4 para frente e subiu 1. Sobe 1. Aí eu faço lá, esse daqui é o vetor B. Então perceba, eu fazer A mais B. Eu fui lá desenhar A, no final do A eu coloquei o começo do B, e aí eu desenhei o B. Qual que é o A mais B? O A mais B vai ser o vetor lá onde começou tudo na origem, até onde terminou tudo, até aqui, ó. Esse é o vetor A mais B. E se você ver as coordenadas com o vetor A mais B, ó, ele terminou no 5, 3 e começou no 0, 0. 5, 3 menos 0, 0 dá exatamente 5, 3. Aí se eu for somar um monte de vetor, mesma coisa, eu vou pegar lá o vetor A, eu vou somar com o vetor B, então no final do vetor A você coloca o B, eu vou somar o vetor C, então no final do vetor B você coloca o C, eu vou somar o vetor D, então isso daqui, por exemplo, ó, A, no final do A eu coloquei do B, no final do B eu coloquei o C, no final do C eu coloquei o D, e aí se eu começar lá onde começou tudo e até onde terminou tudo, esse daqui é a soma de todo mundo, A mais B mais C mais D. Né? Se eu quiser o módulo aqui da soma, né? Aí eu posso pegar, depois de somar todos os componentes, eu posso pegar aqui e calcular o módulo, que a gente já sabe como calcular. E subtração de vetores. Aí é o seguinte, vamos supor que eu tenho o vetor A. O vetor A, vamos supor que é o 1, 4. Ok, opa, 1, 4. Eu tenho o vetor B. Vamos supor que o vetor B vai ser 1 menos 1. Ok? Esse é o vetor B. E eu quero subtrair. Eu quero fazer A menos o B. O que é A menos B? Componentes é fácil. Pego o A, que é 1, 4, menos o B, que é 1, menos 1. Aí você faz componente x com x, y com y. 1 menos 1 vai dar 0. E aqui 4 menos com menos dá mais, né? 4 mais 1 dá 5. Ok? Então você fez A menos B. 1 menos 1 deu 0. E aqui 4 menos com menos, mais 4 mais 1, 5. Se você perceber, esse A menos B é a mesma coisa que eu fazer A mais o menos B. Ou seja, eu fazer uma soma do oposto de B. Se o B é esse vetor, quem que é o oposto? Faltou uma setinha aqui, né? Se o B é esse vetor, quem que é o oposto de B? É você trocar o sinal de todo mundo. Troca o sinal desse, fica menos 1. Troca o sinal do y, fica 1.
Se você fazer A mais o menos B, também vai dar 0,5. Olha só, 1 mais o menos 1, 1 mais o menos 1 dá 0. E o 4 mais 1 dá 5. Então, se você fazer A menos B, dá o vetor que é A menos B, que é 0,5. Se você fazer A mais o oposto de B, também dá o mesmo vetor. Por que eu falei isso? Porque agora vamos representar essa subtração. Quem que é o vetor A? O vetor A é 1 e 4. Eu vou começar na origem que fica mais fácil. Anda 1 aqui no x e sobe 4 no y. Vou chegar aqui, ponto inicial até o ponto final. Esse é o A. Ok? Vamos colocar mais para baixo aqui, senão pode interferir ali. Vamos colocar o B. Eu vou colocar o B aqui no final do A, tá? Quem que é o B? Não o oposto, o B mesmo. É 1 no x, ó, ele anda 1 no x e desce 1 no y. E desce 1 no y. Então o vetor B começa aqui e termina aqui, ó. Esse daqui é o vetor B, tá? Mas lembra que a gente sabe como fazer soma? E A menos B não é a mesma coisa de somar o A com o oposto de B? Então aqui a gente vai pegar o A e somar com o oposto de B. Quem que é o oposto de B? O oposto de B, aqui ó, é o menos 1, 1. Vamos começar agora aqui no A. Em vez de colocar o B, eu vou desenhar o menos B. Então vamos lá. O menos B, ó, o menos B, ele anda 1 no x. Então ele vai começar aqui também no final do A. Ele vai andar 1 para trás no x, porque é menos 1, e subir 1 no y. Vai terminar aqui, ó. Esse daqui é o menos B. É o oposto de B. Então perceba que fazer A menos B é a mesma coisa que somar o A com menos B. Ou seja, somar o A com menos B. Então no final do A eu coloco o menos B. E aí se eu ligar lá onde começou tudo, que é no começo do A, e lá onde que terminou tudo, que é exatamente no final do menos B, esse daqui é o A mais o menos B, que é a mesma coisa que A menos B. Então perceba que soma e subtração é parecido. No final do A a gente coloca o B para somar. Se eu quiser subtrair, no final do A eu coloco o oposto do B. Ok? Perceba que o vetor deu 0,5. Ó. Desse ponto para cá, ó, não é andar 0 no x, ou seja, não andou nada no x, e sobe 5, esse vetor, é exatamente o que deu aqui. Esse daqui seria um vetor vertical, direção vertical, sentido para cima, ok? Porque vertical pode ser para cima ou para baixo. Então, vertical quer dizer que é a direção, sentido para cima, e módulo é o tamanho, né? Se você pegar aqui o tamanho tá fácil, é o tamanho aqui, 5, né? Daqui até aqui tem o tamanho 5, ok? E quando a gente multiplica por um escalar? Ó, multiplicar por um escalar é multiplicar por um número. Então vamos supor que eu tenho aqui o vetor A, que é, por exemplo, 1, 2. Tá? E eu quero multiplicar esse daqui por um escalar 2. Como que eu faço a conta? Bom, é só pegar 2 vezes, ó, se eu quiser fazer 2 vezes o vetor A, é só pegar 2 vezes os componentes do A. Aí o que eu faço? Aí eu multiplico todos os componentes por 2. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Ok? Então 2A é esse daqui, 2, 4. O que isso significa? Significa o seguinte, cadê o vetor A? Vamos desenhar o vetor A aqui, ó. Vou começar na origem, mas a origem é mais fácil para começar quando a gente vai representar, né? Mas não precisa começar na origem, lembrando, tá? O vetor A, ando 1 aqui no x e subo 2 no y, né? Que ele é 1, 2. Esse daqui é o vetor A. O que é o 2A? O 2A é você pegar o vetor A, manter... Quando a gente pega e multiplica por um escalar, a gente mantém exatamente a mesma direção. Se o número for positivo, não muda o sentido. Se o número for negativo, muda o sentido, né? Então, se está aqui, se eu multiplicar por um número negativo, ele vai vir para baixo. Vai manter a mesma direção, só que muda o sentido. E aí o número que eu multiplico é o tanto que vai aumentar ou diminuir o vetor. No caso 2A, eu vou dobrar o vetor A. Olha só onde que vai cair o 2A. Eu vou andar aqui, ó, o 2A. Vou começar na origem também. Vou andar 2 no x e 4 no y. Vai terminar aqui, ó. O vetor A, 2A, vai ser esse daqui, ó. Ele vai ser o dobro do vetor A. Perceba que ele manteve a mesma direção e o mesmo sentido porque o número é positivo, tá? Só que ele dobrou o A. Se eu multiplicar o vetor por 3, ele triplica o tamanho do A. Mantém a mesma direção, o mesmo sentido. Se eu multiplico o A por meio, mantém a mesma direção e sentido, só que aí eu reduzo na metade o vetor A. Se eu multiplico o vetor por menos 2, se eu quiser menos 2 vezes A, seria o quê? Menos 2, quem que é o A? 1 e 2, né? Opa. O A é 1, 2.
Aí você multiplica todos por menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Aí o que eu fiz? Como eu multipliquei por 2, eu dobrei o tamanho de A. Mas como ele é negativo, eu vou trocar o sentido. Então, na verdade, esse vetor aqui, menos 2A, vai ser o quê? Vai andar 2... Vou começar na origem também, né? Vai andar 2 para trás no x e vai descer 4 no y. Ele vai terminar aqui. Perceba que ele tem exatamente a mesma direção, ó, mesma inclinação, mesma direção. Só que ele tem sentido oposto, porque o número é negativo. E ele tem o dobro do A, ó, o dobro do tamanho A, porque eu multipliquei por 2. Ok? É isso que acontece quando a gente multiplica um vetor. Multiplicar componentes é fácil, né? Multiplica o vetor por escalar. Dá para multiplicar o vetor, só que a gente vai falar nessa aula, tá? Multiplica o vetor por escalar. Aí tem tipos de multiplicação de vetores, né? Tem um produto vetorial, tem um produto escalar, mas a gente vai falar nessa aula. Essa aula como que funciona o produto de um vetor por um escalar. Agora vamos falar de algumas representações do vetor. Vamos começar com a representação módulo ângulo. Então, se eu tenho lá o vetor A, por exemplo, o vetor A, vamos supor que é 2, 2. Vou colocar 2, 2 aqui só para facilitar. Tá? O A é 2, 2. Vamos desenhar o A 2, 2 aqui, ó. Vou começar na origem. Ele vai andar 2 no x e 2 no y. Tá? Esse daqui é o vetor A. Então, uma forma de representar é 2, 2. Né? Isso daqui eu estou representando o vetor pelos componentes dele. Eu estou falando quais são os componentes do vetor. Componentes. Eu posso representar o vetor graficamente. Tá? Aqui eu estou representando o vetor graficamente. Ou posso representar graficamente. Ou eu posso representar o vetor com módulo ângulo. O que seria o módulo ângulo? É você informar qual que é o módulo dele e qual que é o ângulo dele. Primeiro, você pode informar qual que é o ângulo dele. O ângulo dele aqui é o ângulo que o vetor faz com o x positivo. Então, você pode pegar o vetor. Ele está aqui já no eixo x, né? Mas se ele estiver em outro lugar, você pode imaginar ele, um outro vetor igual a ele, que parte do eixo x e ver qual que é o ângulo dele em relação ao semi-eixo x positivo, tá? Esse vai ser o ângulo. E aí eu vejo qual que é o tamanho. Então, se eu pegar lá o módulo do vetor e o tamanho, o módulo ângulo, se eu pegar o módulo do vetor A e o ângulo, ok? Aí eu tenho a representação módulo ângulo. Isso é similar, não sei se vocês já estudaram, coordenadas polares, que também tem lá o tamanho, a distância do ponto até a origem e o ângulo que ele faz com esse semi-eixo x positivo. Só que lá coordenadas polares, olha o nome, coordenadas polares, coordenadas é de pontos. Então, coordenadas polares é para você transformar um ponto na representação módulo ângulo, tá? Representação módulo ângulo é você vai pegar um vetor e representar no módulo ângulo, né? No caso, o ângulo aqui vai ser 45 graus. Okay? Eu também não vou mostrar nessa aula como que encontra o ângulo, tá? Mas aqui seria 45 graus, porque sempre que você anda igual no x e anda igual no y, vai ser 45 graus. Mas nessa aula eu não vou mostrar em uma outra aula, uma sequência dessa aula, eu posso mostrar como encontrar esse ângulo. É só para mostrar que tem uma outra representação. E o módulo, bom, o módulo a gente sabe, né? O módulo eu já mostrei para vocês, né? O módulo aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de x, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, né? Que vai ser raiz quadrada, o x é 2, o y é 2, 2 ao quadrado dá 4, e o aqui 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 4 dá 8. Né? Então, o módulo da raiz de 8. Então, no caso aqui, eu posso falar o seguinte, que esse vetor A, ele é 2, 2, o componente 2, 2, e ele também é o módulo raiz de 8, né? E o ângulo 45 graus. Ok? Aí esse daqui é componentes, esse daqui é módulo ângulo. Em vez de escrever desse jeito, muita gente também escreve o seguinte, A igual, aí faz o seguinte, R, que é o módulo raiz de 8, θ, que é o ângulo, é 45 graus. Tá? É só para mostrar que tem essa representação. A gente pode aprofundar isso em uma aula futura. E uma outra representação que tem também é com os componentes y, i e j. Quem que é o i? O i, aqui no plano, pensando no plano, o i é o 1, 0. E quem que é o j? O j é o 0, 1.
Ou seja, aqui, ó, esse daqui, ó, se você pegar aqui, ó, o i começa na origem. Anda 1 no x e 0 no y. Anda 1 no x e 0 no y. Esse daqui é o i. E o j anda 0 no x e 1 no y. E esse daqui é o j. Tá. Então perceba que o i é aqui, ó, esse vetorzinho aqui, e o j é esse vetorzinho. A gente consegue representar qualquer vetor colocando essa representação em j. Vamos pegar um vetor qualquer. Um vetor qualquer aqui, A igual 2, 3. A igual 2, 3. Como que a gente coloca no IJ? O I, a gente vai multiplicar o componente x. E o J, a gente vai multiplicar o y. Então, eu posso falar que o A é o seguinte, 2i mais 3j. Né? Esse mais depende do sinal que está aqui do y. Se fosse menos 3 aqui, aqui seria menos 3, tá? Mas dado que aqui é mais, aqui é mais. Então, se eu tenho os componentes para colocar nessa representação de j, é 5. Então, se aparecer, por exemplo, lá no seu livro de física, 2i mais 3j, o que significa? Significa que o componente x é 2 do vetor e o componente y do vetor é j. Sempre, o que está junto com i é o componente x do vetor. O que está junto com j é o componente y do vetor. Okay? E isso dá certo porque, olha só, como que a gente volta? A gente teria o seguinte, aqui não é 2, o i não é 1, 0? O i é 1, 0. Vou trocar o i por 1, 0. E o j não é 0, 1? Vou trocar o j por 0, 1. Okay? Vamos fazer essa conta aqui para mostrar que isso daqui é exatamente o vetor 2, 3? Vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0. Vamos multiplicar aqui, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Vamos somar aqui, 2 mais 0, 2, 0 mais 3, 3. Ó, volta exatamente por 2, 3. Então, se você escrever 2i mais 3j, sabendo que o i é 1, 0 e o j é 0, 1, isso daqui, na verdade, é exatamente 2, 3. Então, se você escrever desse jeito, 2i mais 3j, ou escrever desse jeito, 2, 3, é exatamente a mesma coisa, o mesmo vetor. É o vetor 2, 3. Como que é o vetor 2, 3? Então, ele vai começar na origem aqui, ó. Ele anda até 2 no x e sobe até 3 no y. Okay? Esse é o vetor A. Perceba que o vetor A, olha só o que ele tem. Ele pegou o vetor i e pegou duas vezes o vetor i, 1i, 2i. Ok? Ó, ele pegou uma vez o vetor i, outra vez o i. Ele pegou um j, ele pegou o outro j, ele pegou o outro j. Então, ele pegou duas vezes o vetor i, 3 vezes o vetor j para chegar aqui. Ok? Que é exatamente o 2, 3. Então, perceba que, sabendo que o i é 1, 0 e o j é 0, 1, em vez de escrever 2, 3, a gente pode escrever isso daqui. Então, sempre que aparecer i, j, o que está junto com i é o componente x do vetor, o que está junto com j é o componente y do vetor. Lembrando que o i é 1, 0 e o j é 0, 1. Para terminar a aula, a gente também pode pensar no ijk quando a gente está no espaço, com 3 dimensões. Nesse caso aqui, o i vai ser 1, 0, 0. O j vai ser... é vetor. O j vai ser 0, 1, 0. E o k vai ser 0, 0, 1. Perceba que o i só tem um componente x. O y e o z é 0. O j tem componente y igual a 1. E o x e o z é 0. E o k tem o componente z igual a 1. Os outros são 0. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, pegar, por exemplo, o i, eu ando aqui, ó. Eu ando 1 aqui em cima do x e 0 no y, 0 no z. Então, ele vai estar em cima do eixo x. O j, ele vai estar em cima do eixo y de tamanho 1. E o k, ele vai estar em cima do z. Então, aqui está o i, aqui está o j em cima do y, aqui está o k em cima do z. Mesma coisa, se eu tenho um vetor, vamos pegar lá um vetor, por exemplo, 2, 3, 1. O que é esse vetor 2, 3, 1? Ele vai andar. Vamos começar na origem que é mais fácil. Ele vai andar 2 aqui no x. Ele vai andar 3 aqui no y. Ok? E aí ele vai subir 1. Ele vai subir 1. Esse é o tamanho aqui, ó. E esse vetor, se você pegar esse vetor daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Esse vetor aqui do 0 até esse ponto 0, 0, 0 até o ponto 2, 3, 1 é esse vetor 2, 3, 1. E eu posso escrever esse vetor dessa forma aqui, ó. Lembrando que o que está junto com i é o componente x, o que está junto com j é o componente y e o que está junto com k é o componente z.
Então, posso escrever aqui 2i mais 3j mais 1k. Se você escrever desse jeito, você já sabe. O que está junto com i é o componente x, o que está junto com j é o componente y, o que está junto com k é o componente z. Então, falar 2i mais 3j mais 1k é a mesma coisa que falar 2, 3, 1. Ok? Então, isso daqui é exatamente a mesma coisa. 2i mais 3j mais 1k é a mesma coisa que falar 2, 3, 1. Porque o que aparece com i é componente x, o que aparece junto com j é o componente y, o que aparece junto com k é o componente z. Eu posso escrever isso daqui, ó. Se eu escrever isso daqui, ó, 2i mais 3k. O que seria o x? 2. O que seria o z? 3. O que seria o y? Tem j? Não tem, então seria o 0, tá? Aí a gente não coloca. Perceba que isso daqui, se eu fazer aquela conta que eu tinha feito, faz aquela conta lá. 2 no lugar do i troca por 1, 0, 0. Mais 3 no lugar do j troca por 0, 1, 0. Mais 1 no lugar do k troca por 0, 0, 1. Isso vai voltar exatamente por 2, 3. Olha só. O a, vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1 é 2, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. Mais 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, vezes 0 é 0. Mais 1 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 1 é 1. E aí aqui a gente soma, né? Soma todos os componentes x. 2 mais 0 dá 2. 0 mais 3 mais 0 dá 3. 0 mais 0 mais 0 mais 1 dá 1. Ó, isso daqui volta exatamente para o 2, 3, 1. Tá? Então foi isso daí que eu queria trazer para vocês, uma introdução aí de vetores para você ter um bom ponto de partida para quando você começar a estudar aí alguns casos mais complexos de vetores, ok? Abraços, ficamos por aqui. Não esquece de deixar o curtir no vídeo e de indicar esse vídeo, o canal, para mais pessoas aí que ajuda bastante a gente. Abraços e bons estudos a todos.